Quando Madeline Soto, de 13 anos, desapareceu, sua mãe e o namorado estranho dela apareceram na televisão local e chamaram a polícia pedindo ajuda. Ela deveria sair da escola hoje também, certo? Então ela nunca chegou a ir. É o 13º aniversário dela. Aquele namorado estranho era Stephen Stearns, que vinha abusando sistematicamente da Madeline há anos. E a polícia encontrou fotos e vídeos dele fazendo isso no celular dele. A busca por Madeline terminou à beira de uma estrada no centro da Flórida, onde o corpo dela foi encontrado e Stephen Stearns foi preso por assassinato. Eu deveria estar falando com um advogado agora? Stephen Stearns se declarou culpado de tudo e está cumprindo prisão perpétua. Mas todo mundo ainda se pergunta: e a mãe de Madeline, Jen Soto? Eu estou disposta a fazer um teste do polígrafo, o que você quiser, mas eu não sei de nada. Jen Soto foi interrogada pela polícia que foi atrás dela, mas ela nunca foi acusada de nada. Desde o início desse caso, todo mundo tem falado sobre a mãe de Madeline, Jen Soto. Como ela pôde deixar isso acontecer com a filha dela? E como é que ela não sabia de nada do que estava acontecendo dentro da própria casa? Neste vídeo, vamos analisar a entrevista policial de Jen Soto e responder a essas perguntas. O que ela sabia e quando ela soube disso? Eu sou Vini Politan, vamos investigar. Madeline Soto era uma garotinha que nunca teve uma chance. Ela nunca teve uma chance porque, ao que tudo indica, desde muito pequena, a partir dos 7 anos, ela começou a ser abusada pelo namorado da mãe, um sujeito nojento, um predador que ela convidou para dentro de casa. Na maior parte do tempo eram só os três. Você tem Jen Soto, o namorado dela, Stephen Stearns e a pequena Madeline. Mas desde pequena, ela é abusada por esse homem. E esse é o mundo dela. Tipo, é o único mundo que ela conhece. E a mãe dela não conseguiu protegê-la, soubesse ou não do que estava acontecendo. E esse é o grande problema aqui para todos. Como ela podia não saber? Por que ela não sabia? Por que ela não protegeu a filha do Stephen Stearns? Bem, se você olhar para o que estava acontecendo entre Jen e Steph, era um relacionamento bizarro, porque era um namoro que ia e voltava de idas e vindas. Mas houve momentos em que eles não tinham nenhum tipo de atividade sexual. E Jen Soto fala sobre isso. Bem, agora, vendo isso agora, em retrospecto, entendemos exatamente o que estava acontecendo. Stephen Stearns encontrou uma mulher com uma filha, uma mãe solteira com uma filha, e usou Jen Soto para chegar até Madeline. Mas, por outro lado, será que Jen usou Madeline para chegar até Steph? E eu acho que esse é um dos pontos que todo mundo tem pensado desde o início desse caso. E muito disso é por causa das ações e palavras da própria Jen Soto. Na noite em que Madeline foi assassinada, Madeline foi mandada para o andar de cima para ir ao quarto de Stephen Stearns e dormir com ele. Sim, você me ouviu corretamente. A mãe dessa menina de 13 anos manda sua filha de 13 anos subir para outro andar atrás de uma porta trancada para dormir com o namorado da mãe. Agora, ela afirma que não sabia que aquilo estava acontecendo, que havia abuso. Ela o via mais como uma figura de padrasto em tudo isso. Agora, na entrevista policial de Jen Soto que vamos mostrar, vocês verão várias reações estranhas às descobertas que ela faz durante o processo. E uma das coisas que me chamou a atenção foi quando ela soube em algum momento e eles a confrontaram com provas de que sua filha estava sendo abusada. E a reação inicial dela a tudo isso foi: acho que Stephen Stearns pode precisar de um advogado. O quê? Esses são os motivos pelos quais todo mundo tem olhado para ela desse jeito. Tipo, como é que uma mãe pode agir assim? Quando é a própria filha dela?
Então, para mim, a coisa mais incriminadora que ela disse em tudo isso foi quando ela explicou que sempre teve medo de uma situação como a do Woody Allen. Agora, para quem não conhece o Woody Allen, lendário diretor, ator e produtor de filmes. Mas ele também ficou conhecido por um escândalo enorme com uma jovem chamada Sun Yi, que acabou se tornando sua esposa, mas que era filha da namorada dele, filha adotiva da namorada dele. Em algum lugar na mente de Jen Soto, sempre houve o medo de que Stephen Stearns ficasse com sua filha. Mas esse medo não era pela filha. O medo dela era de perder o homem dela para a filha, não que a filha fosse ser abusada por um adulto. Esse é um daqueles comportamentos bizarros que vamos analisar de perto agora, enquanto levamos você para dentro da sala de interrogatório onde Jen Soto está sendo questionada pela polícia. Era domingo. Festa de aniversário. Ela passou o dia inteiro na casa da minha mãe. Nós comemoramos com toda a família. Eu estava no trabalho. Comecei um novo emprego agora. Antes não pude. Ok, onde é isso? No Walt Disney World, no Coronado Springs. Alugue aqueles concierge, solucando. Eu estava terminando meu último dia de... Não, na verdade nem era meu último dia de treinamento. Eu ainda estava no meio do treinamento. Era um domingo no meio do treinamento. Eu não podia faltar para ir ao aniversário dela, então fui trabalhar. Ela ficou com a minha família o dia todo. Ela teve o melhor dia. Ela ficou tão feliz quando cheguei em casa e a vi. Na minha casa por volta das 8h30 daquela noite. Espere um segundo. Quero esclarecer. Sempre que ouvirem esse silenciamento, é porque estão ocultando o nome de Madeleine, pois ela ainda é uma criança desaparecida e o corpo não foi encontrado. Eles estão entrevistando Jen Soto sobre isso. Como ela é menor e divulgaram o vídeo do interrogatório, silenciaram seu nome. Quando você ouvir os pequenos cortes de som, eles mencionam Madeleine. Agora ela descreve o que ocorreu no último dia. Madeleine foi à própria festa de aniversário, mas sua mãe não pôde comparecer. Foi na casa da mãe e da irmã dela que ficava perto. Mas a festa aconteceu. E então, quando elas voltaram para casa, ela descreveu como Madeleine estava tão feliz e teve um dia maravilhoso. Esse foi o 13º aniversário dela. É um grande dia, né? Agora você se torna um adolescente. Madeleine Soto agora é uma adolescente. Vamos continuar assistindo. Ela foi deixada sozinha. Cerca de 10 a 15 minutos depois, Stefan apareceu. Na sua casa ou algo assim? Na minha casa ele me beijou, ele me ligou. Ou ele me mandou mensagem, mas ele me avisou que estava lá. E que ela estava se preparando para dormir. Ela estava seguindo a rotina dela. Então ela tomou os remédios noturnos e foi para o banho para se preparar para dormir. Que remédios? O que ela estava tomando? Ela toma hidroxizina. Ok. Para que serve? É para ansiedade e para dormir. Agora, pare bem aí. Ela tem 13 anos e está tomando esse remédio. Por que acha que ela tem ansiedade? Isso tem relação com anos de abuso? E essa é uma das perguntas sem resposta em tudo isso. Será que Madeleine contou para alguém sobre isso? Porque se ela tivesse contado, seja para um médico, um psicólogo ou alguém, essa pessoa teria que denunciar. Ao que parece, durante todos esses anos, Madalena nunca buscou alguém para falar sobre o que lhe acontecia. E a única forma que explico isso é, se essa tem sido sua norma, sua vida desde pequena, desde que se lembra, já que sua memória não vai muito além dos 6 ou 7 anos. Se essa é toda a vida dela, talvez para ela seja assim, é isso que você faz. Isso é normal. Então, eu não procuraria alguém para falar sobre isso. Isso está causando problemas para a garota. Vamos ao assunto. Agora, ela poderia ter pego isso sozinha ou ele teria dado isso para ela? Acho que ela tomou sozinha. Ela chegou em casa e já tinha tomado. Como você sabe? Isso... Foi isso que ele me disse. Eu não quero ouvir isso. Ele estava lá quando você chegou. Eles já estavam no apartamento.
Não gosto que ela tome remédios sem supervisão, pois temo que pegue o comprimido errado por engano. Ela se sente confortável o suficiente para pegar o comprimido sozinha, mas eu fico tipo, não, eu preciso ver ela tomando. Já aconteceu algum problema com isso no passado, de você tomar remédio demais ou tomar o remédio errado, ou é só uma preocupação sua mesmo? Não, é só uma preocupação minha mesmo. É só eu sendo super vigilante. Eu quero vê-la de perto, tomando os remédios e pegando os comprimidos. Eu nunca quero que aconteça um acidente de ela tomar demais ou ela tomar... Meu maior medo é que ela tome Adderall por acidente, o remédio dela do dia. Entendi. Coitada dessa garota. Cheguei em casa por volta de 10h30. Comecei a me preparar para dormir. Comecei a comer e a tomar meus remédios porque eu preciso tomar remédios. Quando fui tomar meus remédios, percebi, meu Deus, esqueci de tomar os remédios de sábado à noite. Por isso me senti tão estranha, tão anormal e fora de mim no domingo. No trabalho, todos notaram que eu estava diferente e não sendo eu mesma. Não conseguia sorrir para os clientes e senti uma depressão que não tinha há anos. Eram meus sintomas de bipolaridade voltando de novo, e eu já estou me medicando há tanto tempo. Percebi que esqueci de tomar meus remédios e disse, pessoal, preciso dormir bem e tomar meus remédios. Pedi para dormirem no andar de cima, no quarto de hóspedes, assim consegui ter uma boa noite de sono. Pare aí mesmo. Então, pelo visto, os 3 estão no quarto principal. E Jen Soto, mãe, eu preciso dormir. Então, Madeline, você e meu namorado, que nunca se casou com ela todos esses anos, nunca se casou com ela. Vocês 2 vão para o quarto de hóspedes lá em cima e vocês dormem lá para eu poder relaxar aqui embaixo. Agora, Jen Soto nunca foi acusada de nada. Se ela fosse e um júri ouvisse isso, como você acha que isso seria recebido? Como acha que isso seria recebido? Não prova nada, nem que ela sabe o que acontecerá naquele quarto. Que é, você sabe, abuso contínuo. E neste caso, nessa noite, resulta em assassinato. Mas ela está mandando os 2, como ela mesma admite. Não é uma casa enorme, mas sim geminada, com cerca de 230 metros quadrados, construída em vários andares. Não é uma casa espaçosa. O quarto da mãe dela fica no andar de baixo e Madeline não tem quarto próprio. Ela tem meio que uma cama na sala de estar, mas por algum motivo ela não mora lá nem dorme lá. Ela ou dorme com a mãe ou é mandada para o quarto de hóspedes, que é o quarto do Stefan, para ir atrás daquela porta trancada. Foi isso que ocorreu naquela noite, por isso as pessoas sempre questionaram Jen Soto. Como uma mãe faz isso? Por que você faria isso? É meio incomum, meio estranho. Mas parece que o que ela está dizendo é que ela confiava nele como uma figura paterna para Madeline. Vamos voltar. Sugeriu que todos nós dormíssemos juntos na mesma cama, mas não é fácil dormir com ela. Ela se mexe, dá socos, chuta. Nós temos uma cama king size e ela normalmente dorme de um lado, mas acaba do meu lado quando acordamos. Pedi para ela, por favor, que eu precisava dormir bem essa noite. Se vocês pudessem subir e me deixar dormir, eu tinha pedido para Stefan levar ela para a escola de manhã. E aí eu falei para ele começar a se preparar para dormir, para ir subindo e se arrumar, porque já eram quase 11 horas, já passou da hora dela dormir. Ela precisa ir para a cama. Então eu mandei eles subirem. Acho que ele pode ter descido em algum momento para fazer xixi antes de dormir. E então ele voltou lá pra cima. Ele usa meu banheiro porque as colegas de quarto de lá não querem dividir com um homem. Pare aí mesmo. Ele usou meu banheiro. Ela está falando de colegas de quarto. Então há outro quarto e possivelmente mais 2. Ela tem pessoas que pagam para ficar lá, certo? Então elas alugam quartos dentro do sobrado dela. Então há mais testemunhas na casa. E você olha por esse lado, certo? Então, muita gente aponta o dedo para Jen Soto porque ela não sabe o que está acontecendo debaixo do próprio teto.
mas também há outras pessoas morando na casa. E eu tenho que acreditar que, se elas achassem que esse abuso estava acontecendo, teriam feito algo a respeito. Eu espero. Espero que fariam algo se vissem uma garotinha sendo abusada. Mas Jen Soto agora medicou a filha, garantiu que ela tomasse algo que a ajudasse a apagar e depois a colocou na cama com um homem adulto. E nesse ponto do relacionamento, do jeito que ela acabou de descrever, às vezes não é como se eles estivessem super apaixonados nesse momento. É quase como se ele meio que ajudasse ela, sabe, a levar a Madeline para a escola. E ela meio que estivesse ajudando ele também. Porque ele não trabalha, não ganha dinheiro, não tem um lugar para morar. Era para ele voltar a morar com os pais, mas esse emprego não deu certo. Então, é realmente, como eu disse, um relacionamento bizarro que está acontecendo. Isso meio que alimenta tudo o que está acontecendo neste momento. Enquanto Jen Soto manda sua filha, basicamente para a morte, ao mandá-la subir para dormir com Stephen Stearns. Vamos assistir mais um pouco. Meu banheiro. Desculpa, onde eu... Tudo bem. Domingo à noite ele desceu, talvez para ir ao banheiro. Sim, e então ele subiu de novo e eles foram dormir. Ou... Eu não sei por que eles foram dormir. Só não poder. Eu fui dormir. Fui acordada em algum momento. Por muito tempo eu dizia que ele me acordou às 8 horas da manhã porque eu presumi que ele estava levando ela para a escola e se preparando para a escola. Mas na verdade eu não sei que horas ele me acordou. O sol já tinha aparecido um pouco, ainda estava um pouco escuro. E eu estava com muito sono quando levantei. Eu estava meio bêbada, mas ele entrou para passear com o cachorro, para colocar a coleira no cachorro e levá-lo para passear. O cachorro estava no quarto com você? Sim. Ele te acordou de propósito ou foi só porque abriu a porta e você percebeu alguém lá? Sim, foi porque ele colocou a coleira no cachorro. O animal fica nervoso e pode urinar se for colocado de maneira brusca. É preciso ser gentil e conversar com ele. Sim, ele é muito... Ele é... um cachorro nervoso, sim. Levantei para ajudar, mas ele disse, não, volte a dormir, estou bem, cuido disso. Perguntei se tinha certeza e ele respondeu que sim. Então eu deitei de novo e voltei a dormir. Eu ouvi barulho na cozinha. Não sei quem poderia estar se aprontando, talvez o Stefan ou qualquer um dos meus colegas de quarto. Eu adormeci de novo e não acordei, acho, até as 9 horas da manhã. Você saiu do quarto nesse período? Não. Então ele entrou, você acordou porque ele interagiu com o cachorro, mas permaneceu na cama. Você não saiu do quarto. Se acordou por volta das 9, então nunca saiu. Naquela manhã, segunda-feira. Então a última vez foi no domingo à noite. Domingo, certo. Desculpe, quero ver de novo. Dê uma olhada nisso. Finalmente, um pouco de emoção ali no final. Agora ela tem problemas, obviamente. Ela mesma se medicou. Ela admitiu tudo isso, que tomou remédios. Então, quando você tenta ler a linguagem corporal, a emoção e tudo mais, sabe o que exatamente está acontecendo com ela? Qual é o afeto basal dela? Por que ela está agindo e reagindo desse jeito? Mas no final ali, tem algumas lágrimas aqui. Tipo, é a percepção de que algo deu errado. Algo deu muito errado aqui. Mas tudo volta à premissa inicial de como ela não sabia, como ela não percebeu o que ocorria e por que era tão facilmente persuadida por tudo que Stephen Stearns dizia. Tudo o que ele falava, basicamente ela repetia. Inicialmente, era isso que ela fazia na TV e outros lugares, contando o que ocorreu naquele dia. Ela basicamente está contando para todo mundo o que Stephen Stearns contou para ela, mas nós sabemos que isso é tudo mentira. Então, qual era esse relacionamento? Ela sabia? Ela fez vista grossa?
Mas para acusá-la são necessárias provas concretas. Você precisa de uma admissão dela de que sabia ou alguma comunicação mostrando que ela estava por dentro e entendia o que acontecia. Nessa parte da entrevista isso não aparece. O que está aparecendo, porém, são coisas que fazem ela parecer horrível. Uma mãe ruim, que não se importa com Madalena, que se importa mais consigo mesma. A próxima parte da entrevista que quero analisar é Jen Soto falando sobre o dia do desaparecimento, certo? Porque isso começa como uma investigação de pessoa desaparecida. Eles relatam o sumiço de Madalena. Agora Jen comenta o ocorrido naquele dia. E quero que você preste muita atenção ao que ela está dizendo que Stefan Stearns está contando para ela. Porque, novamente, é esse relacionamento que estamos realmente analisando aqui. Eles estão juntos nisso? Será que os dois sabem o que está acontecendo aqui? Ou será que Stefan Stearns está usando Jen e mantendo ela no escuro sobre todo esse abuso e, no fim das contas, o assassinato da filha dela? Então vamos assistir. Eu tinha 10h15 da manhã. Terminei lá em algum momento entre 11h15 e 11h15. Depois fui para casa. Quando cheguei em casa, Stefan estava lá. Conversei com ele antes, enquanto aguardava meu exame de sangue. Ele avisou: desculpe, deixei meu celular em casa sem querer. A escola, tudo correu muito bem. Ela acordou super cedo, levantou bem rápido. Ela dormiu quase todo o trajeto no carro. Eu perguntei várias vezes se ela queria McDonald's, mas ela disse que não, porque o plano era que eles iam parar no McDonald's naquela manhã para tomar café da manhã. Ele disse que tinha ido à padaria e que ela estava fechada, que não abriu. Então ele esperou lá por um tempo e foi embora, e depois disse que ia voltar mais tarde. Quando vim em casa, estava tudo normal. Conversávamos, ele agia normalmente, sentado na minha cadeira do computador, apenas mexendo no celular. Quando estávamos juntos, ele disse: estou adiando essa atualização do celular faz tempo. Acho que vou atualizar agora. Eu respondi: faz logo, não adia, só faz de uma vez. E ele atualiza o celular e depois me diz: meu Deus, não sei que botão acabei de apertar, mas acabei de restaurar o celular inteiro para as configurações de fábrica. E eu falei: como diabos isso acontece? Agora surgem opções ao resetar o celular. Ele disse: eu não estava prestando atenção, só apertei o botão e aconteceu. E eu disse: que pena, isso é ruim. Segure aí por um segundo. Então, uma de duas coisas está acontecendo aqui, certo, Stefan Stearns? Isso é tudo o que ele vai contar para a polícia também na entrevista dele. Eu acidentalmente restaurei meu celular para as configurações de fábrica. Ele não sabia que ainda podiam baixar todas as imagens e vídeos. De tudo o que ele fez ao longo dos anos com a pequena Madeleine. Mas ou ela está acreditando em tudo o que ele diz, certo? E ela não está por dentro, então ele está explicando tudo para ela do mesmo jeito que vai explicar para a polícia. Ele está criando a história dele, ele está contando para ela, depois vai contar para a polícia. E então ela vai contar a versão dele para a polícia, que foi mais ou menos o que aconteceu. Talvez não tanto para a polícia, mas para o público ao pedir ajuda. Ela relatava ao público a versão dele. E isso levantou suspeitas, certo? Porque, será que eles estão juntos? Inventando essa história? Ou ele está realmente contando a história para ela? Ela é esperta o suficiente nesse momento para conseguir se separar de Stefan Stearns se os dois estiverem juntos nisso? Porque é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Vamos assistir mais um pouco. Mais tarde, ele me disse que ia sair de novo. E acho que foi mais ou menos nessa época. 12h30, 1h da manhã. Ainda na segunda-feira? Sim, ainda é segunda-feira, 12h30 da tarde, 1h da tarde. Ele me diz que vai sair de novo. Vai parar em algumas lojas de jogos. E então ele vai me encontrar em casa às 14h30 para que possamos ir juntos. Ele saiu. Fiquei em casa por um tempo, só esperando dar 2h30.
Dá 14h30 e eu já estou ligando para o Stefan e ele não atende o telefone. Dá 14h30 eu saio. Uns 10 minutos depois ele me liga. Acabei de chegar em casa. Esqueci meu telefone de novo. Desculpa. Há quanto tempo você saiu? E eu disse faz uns 10 minutos. Ele disse, me desculpa mesmo. Eu perdi. Eu queria muito ir com você. E eu só falei, tá tudo bem. Achei que ele não conseguiria, pois pelo horário em que saiu para visitar 3 lojas, não teria tempo para ir em todas. Ele me contou enquanto estava fora que teve um pneu furado em algum lugar na 182. A roda simplesmente se desfez e caiu aos pedaços. Então ele estava trocando o pneu e demorou bastante para conseguir fazer isso. Ele disse que machucou o polegar enquanto trocava o pneu, tipo a estrutura ou alguma coisa escorregou e alguma coisa prendeu o dedo dele e ele acabou tendo que puxar o dedo à força. E ele disse que machucou o dedo. Então ele me contou tudo isso. Desligo o telefone com ele. Estou esperando. Eu espero por cerca de 1h e 10 minutos. 4h04 a campainha toca. E eu estou esperando. Sou a primeira da fila. E ela não sai. Você estava no seu carro? Eu estava no meu carro, na fila de carros. Sim. Já se passaram alguns minutos. Ela deveria ter saído, pois costuma ser uma das primeiras. Sabe que estou na frente da fila. Estou travando a fila atrás de mim porque há crianças entrando nos carros atrás e todos estão esperando. Eles não conseguem passar por mim, certo? Então eu começo a ligar para ela, esquecendo que estou com o celular dela comigo. Eu tinha encontrado o celular dela mais cedo naquela manhã. Ela tinha deixado em casa. E eu trouxe comigo porque ela faz isso com frequência. Ela costuma deixar o celular... Onde na casa estava o celular? Estava em cima da cômoda no quarto dela. No andar de baixo. Eu nunca estive no andar de baixo da casa. Ok. Na verdade, sabe, alguns dos professores dela e 2 deles responderam. Um deles disse que ela não foi à aula. E eu verifiquei a frequência dela pelo resto do dia. Ela não esteve na escola o dia todo. Tipo, ele me mandou uma captura de tela da presença dela e estava escrito 000. Você ainda tem isso no seu celular? Sim, ok. Se quiser saber qual o aplicativo, eu te falo. É exclusivo da escola. Entendi. Ele disse que ela ficou ausente o dia todo. Nesse momento entro em pânico e surto, pois isso não pode ser verdade. Ela ficou lá. Eu tive que ir verificar a presença dela na escola, mas o escritório já tinha fechado. As luzes estavam apagadas. Eu consegui ver uma aluna sentada lá dentro no escuro, mas não consegui ver nenhum dos administradores ou qualquer pessoa no escritório. As luzes estavam apagadas e tudo fechado. Não me deixaram entrar. Acho que a professora já tinha me respondido dizendo que nem foi à escola. Eu começo a ter tipo um ataque de pânico, fico desesperada. Nesse momento ainda está só você, é você e Stefan. Sou eu e minha irmã. E eu quero dizer mais uma coisa. Catherine. Eu começo a entrar em pânico. E acho que nesse momento eu ligo para Stefan e digo para ele: olha, porque ela não veio, ela não está, ela está ausente hoje. Ela, não há registro de presença dela hoje. Eu falo tipo agora. E ele disse: ok, eu vou aí. E ele veio para o escritório. Há 2 modos de ver tudo isso. Uma, ela está apenas dizendo a verdade e foi enganada por Stefan Stearns, ou ela estava conspirando com Stefan Stearns para inventar essa história e fornecer todos esses detalhes, porque eles sabiam que em algum momento seriam interrogados pela polícia. Então você tem que lembrar, Stefan Stearns estava enfrentando a pena de morte pelo que fez, mas ele fez um acordo e o acordo foi prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E como resultado, não houve julgamento. Se tivesse havido um julgamento por tudo que estamos ouvindo nessa entrevista policial, parece que Jen Soto está, obviamente, no meio de tudo isso e é uma testemunha crucial para os promotores e teria fornecido muitas informações. Mas, ao mesmo tempo, acho que os jurados teriam olhado para ela e questionado suas decisões e sua credibilidade ao mesmo tempo.
E é por isso que examinar essas entrevistas é tão importante, porque muitas vezes, em partes dessa entrevista, a polícia está pressionando ela. Eles estão sendo muito agressivos com ela. Aqui, nessa parte agora, Jane Soto está falando sobre a noite do desaparecimento. Eles perceberam que ela sumiu. Ela nunca chegou à escola. E agora ela está explicando o vai e vem, o que Stephanie Stearns está fazendo e o que eles estão dizendo na noite em que Madeleine Soto se torna uma menina desaparecida de 13 anos. Vamos dar uma olhada. Dirigimos para casa, esperamos lá, não sabíamos o que fazer. Fiquei acordada até tarde, acho que liguei para Fox 35, não sei. O que mais eu fiz? Acho que em algum momento tive que comer e tomar minha medicação. Ele me disse que ia sair naquela noite para procurá-la. Eu até questionei isso e perguntei: tem certeza de que é uma boa ideia? Talvez seja melhor ficar quieto. Vamos só esperar para ver se ela volta para casa. E ele disse que ia dar uma volta de carro. Eu tinha esquecido que ele queria dar essa volta de carro, ou que realmente fez isso. E isso só foi confirmado para mim no dia seguinte, quando os agentes vieram até a casa e nós sentamos no carro por um bom tempo. E eu percebi que a cadeira estava ajustada, e eu perguntei: você dirigiu meu carro? Ele disse: lembra que falei que ia sair ontem à noite? Posso dizer onde você olhou? Acho que ele disse que procurou pela 182 e eu perguntei: por que lá? E ele disse: não sei, só estou procurando, tentando encontrar, olhando em qualquer lugar. Eu fiquei tipo, ok. Ele perguntou se você achou algo, falou com alguém ou só ficou andando? Sim, só ficou andando por aí. Eu recebi muitas ligações e eu atendi todas, esperando que alguma delas pudesse me ajudar. Mas acabava sendo repórteres ou pessoas que tinham visto meu número em um panfleto e estavam tentando me dar sugestões. Me informaram que panfletos foram espalhados pelo Aeroporto Internacional de Orlando caso ela estivesse sendo traficada. Eles sugeriram que eu fosse até a Amtrak e a Greyhound. Minha irmã fez tudo isso por mim. Eu não saí de casa para nada disso. Stefan ainda estava dormindo? Sim. Repórteres vieram à casa e fizeram uma entrevista quando Stefan já estava acordado. Eu dei uma entrevista para eles, e então Stefan estava chorando ao fundo. E eu disse: Stefan, você quer participar da entrevista? Você pode, se quiser. Depois ele sentou diante da câmera e chorou em uma entrevista. Sabe qual veículo de notícias foi? Eu sei que tem um vídeo na Fox 35 onde ele está com uma TV ligada, tipo uma webcam. Sim, era no Zoom. Ele estava sentado ao fundo para mim. Eu sei qual é. Ele dava entrevistas presenciais aos repórteres? Sim, acho que era o Canal 9. Ok. É, Canal 9. E ele falou com eles? Sim, tudo bem. Ele também chorou feio na frente da câmera. Chorando com o rosto todo molhado. Uau! Você está dizendo isso agora ou quer dizer? Digo isso agora, mas na época pensava que ele realmente estava de coração partido. Não que ele tivesse feito tudo aquilo com ela. Agora olho para trás e penso, ele mentiu, fingiu, sobre o que mais ele mentiu para mim. Eu sei que ele é mestre em mentir e manipular, pois já fez isso com os pais e me mostrou as mentiras que contou para eles. Mas eu não sei porque eu nunca pensei, comigo não. Espere aí, é isso é tudo, certo? Ela admite saber do caráter dele, de como manipula as pessoas. Ele é um vagabundo e não trabalha. Ele é um homem adulto. Ele brinca com bonecos de ação. Assim. E nós sabemos que ele é um predador. E ela sabe que ele é um manipulador, mas nunca lhe ocorreu que ela estava sendo manipulada. Ela estava sendo usada para conseguir acesso a Madeleine.
Novamente, isso não é prova de nada. Isso é prova de má criação, má intuição, tudo isso. Isso é evidência de que não proteger a própria filha. Mas evidência de um crime? Não. Você precisa de mais. Você precisa dessa conexão, desse conhecimento real do que estava acontecendo. Vamos assistir mais. Então, mais cedo naquele dia, acho que o detetive Hunter veio, ou alguém veio, e pediu o celular do Stefan, se ele estava disposto a entregar para que eles pudessem olhar ou se precisariam de um mandado. E eu me lembro dele dizendo, eu deveria ter pedido um mandado, eu deveria, e eu falei, não, você não tem nada a esconder, dá logo o seu maldito telefone para eles. E... acho que ficamos um tempo na casa. Quando vocês chegaram à noite e pediram para esperar fora, aguardamos no meu carro. Ele ficou ansioso e repetia, quero meu telefone de volta. E eu disse, o telefone é deles, tanto faz, não me importo. Compramos outro para você. O que eles precisarem que olhem. E ele repetia, só quero meu telefone de volta. E eu fiquei tipo, você está tentando se tornar mais suspeito? Porque tipo, se você fosse lá exigir seu telefone de volta agora, isso pareceria suspeito. Tipo, o que você está fazendo? Acredito que ele está impaciente por tédio e quer mexer no celular. Em certo momento pega meu celular para mexer e eu permito. E eu disse, aqui mexe no meu celular, divirta-se. Porque eu acho que pelo meu telefone ele estava tentando acessar os e-mails dele, mas não conseguiu. Porque você precisa de autenticação em 2 etapas no seu próprio telefone. E eu fiquei tipo, o que você está tentando ver? E ele, minhas encomendas, meus pedidos, ele é viciado em comprar. Outra coisa, eu e o pai dele não entendíamos de onde o Stefan tirava dinheiro para comprar, já que está desempregado há 2 meses, mas continua comprando pacotes para si mesmo, comprando coisas na Amazon e comprando coisas pela internet. Você pode confirmar isso ou só acha que ele faz isso? O quê? Comprando pacotes. Posso confirmar porque estou vinculada à conta da Amazon dele e os pais dele podem confirmar qualquer pacote da UPS ou qualquer coisa que ele esteja recebendo em casa. Estou vinculada à conta Amazon dele. Se tiverem meu celular, verão qualquer envio. Recentemente fiz algo como uma festa de aniversário. Se vocês virem coisas de festa de aniversário, fui eu. Mas todo o resto foi ele. Ele vive comprando coisas sem dinheiro e diz ter poupança, mas eu e meu pai sabemos que ele não tinha, pois passou dificuldades quando morava conosco. O pai dele estava ajudando a pagar as contas dele, pagando o aluguel, pagando o gás, pagando o seguro dele. Stefan nos ajudava comprando comida e outras coisas, mas não sei o que fez com o resto do dinheiro, nem de onde está tirando agora. Eu acho que muita gente tem suspeitas sobre de onde Stefan Stearns estava conseguindo o dinheiro. Lembre-se, ele tinha anos e anos de fotos e vídeos da pequena Madalena. Nunca mostra o próprio rosto em nada disso. Mostra algumas outras partes do corpo. Muitos suspeitam que ele vendia essas coisas na Deep Web. Esta é talvez a parte mais importante da entrevista para julgar Jen Soto. Nesta parte, ela é confrontada de forma agressiva pelo detetive. Vou reproduzir e deixar você decidir se acha que ela está dizendo a verdade ou não, porque é aqui que o detetive realmente joga tudo na cara dela. Vamos assistir. Sei que o departamento de polícia de Kissimmee já te mostrou fotos e explicou algumas delas verbalmente. Hoje vocês ainda baixam os Google Drives dele e analisam suas redes sociais, servidores em nuvem, entre outros. E agora podemos reconstruir a vitimização dela na sua casa sob seus cuidados até 2020. Acredito que você pode ir ainda mais para trás. Quando perguntei se eles acordaram abraçados, achou suspeito? Tinha outro quarto disponível? Ele falou com você? Ele fez declarações inadequadas? É quase como trair quando você está sendo traído, né? Ok. Alguém só consegue trair outra pessoa por um tempo até cometer um erro, ou até algo vir à tona, ou alguém falar alguma coisa, certo? Então, se voltarmos para 2020, estamos falando de no mínimo 3 anos e meio
3 anos e meio em que tenho certeza de que vocês eram sexualmente ativos. Sim. Sim. Então, por 3 anos e meio sob seus cuidados na sua casa, ele não só fazia sexo com você, vocês tinham um relacionamento sexual. E eu sei que é algo emocional e sei que é difícil de ouvir, mas do meu ponto de vista parece algo que você não pode esconder para sempre. Vocês vivem em um espaço pequeno, próximos, dormem na mesma cama, conversam e compartilham tudo. Você me parece uma pessoa observadora. Fora tomar remédios e ir dormir parece muito difícil. Muitos adultos não conseguem esconder um caso com alguém que nem mora com eles. Imagina então com alguém que mora junto. Então, em certo momento, eu realmente acredito que você ficou sabendo do que estava acontecendo. Não. E quando eu digo isso, não quer dizer que você está encrencado. Isso não muda. Eu sei. Mas eu realmente acredito que uma pessoa razoável, e considero você assim, certo? Você se considera razoável? Sim. Estaria ciente de que sob o teto dela... Relações sexuais não sei. Os vídeos, as mensagens de texto, as imagens, tudo isso está documentado para sempre. Isso tem sido uma coisa contínua. Na idade dela, provavelmente pensava que estavam em um relacionamento e que estavam apaixonados porque ele dava atenção masculina para ela, certo? Ela tinha acabado de começar a gostar de meninos, certo? Ela acabou de ter uma paixonite. Até então, a paixão dela. Isso está sendo editado novamente. Ao mesmo tempo, vocês estão dormindo juntos na mesma cama. Vocês estão todos morando juntos. Ela não dorme no quarto dela, mas você achou necessário impor a regra de que não podiam dormir juntos. Mas quando você estabelece essa regra por 3 anos, ela já está namorando ele, basicamente. Por quê? Seja isso legal ou não. Eu não faço ideia. Acredito nisso, mas falo só por mim. Não represento outros detetives, o gabinete do xerife, o departamento de polícia ou qualquer agência citada. Essa é a crença do Kevin. Eu acredito que você tomou consciência do seu relacionamento sexual. Acho que em algum momento desse relacionamento você percebeu isso. E por qualquer motivo, seus motivos são seus motivos. Seja porque foi discutido que iria parar, seja porque foi discutido como iria acontecer, você sente algum tipo de culpa. Muitas das declarações à imprensa que você deu, meio que de novo. Só a minha opinião, não falo por mais ninguém, seja dentro ou fora desta sala, isso me incomoda. Parece que parte da sua emoção, até chegar a esta sala, eu acho que parte da emoção nesta sala é sincera. Eu acho que muito disso é porque eu estou dizendo coisas que vocês não querem ouvir, coisas que não deveriam ser ditas em voz alta. Mas quando você fala com a imprensa, quando fala com os policiais, pela minha experiência nesse trabalho, parece que não é sincero. Eu sinto que parte da sua tristeza não é uma tristeza real. Eu sinto que quando você deu a entrevista para Fox 35 não foi sincero. Olhando aquele vídeo uma vez, eu não senti que seus choros eram sinceros. E não estou dizendo isso porque você é uma pessoa má. Às vezes sinto que as pessoas têm dificuldade em mostrar emoção verdadeira quando sabem a verdade, ficando falsas. Esse é o fim dos últimos, digamos, 5 anos, certo? Mas o desaparecimento dela, o sumiço dela, se você tem conhecimento de como aconteceu, onde aconteceu e tem uma inclinação, essa emoção não vai parecer sincera porque você já sabe o que aconteceu. Eu faria. Isso quase se tornou uma mentira. Naquele momento, se eu soubesse de algo, te contaria, juro. Estou disposta a fazer teste de detector de mentiras, o que quiser, mas não sei de nada. Ele nunca mencionou nada, nem vi sinais. Tentei ficar de olho nela como uma águia. Eu achei que estava fazendo um bom trabalho, mas não estava. Eu estava alheia a tudo. 4 anos. No mínimo, isso é só até onde a nuvem alcança. Uau! Isso é
O detetive está convencido de que ela sabe e está tentando conseguir informações porque eles ainda estão procurando por Madeleine Soto. Mas, para mim, a reação dela, ela fica tão desconfortável naquele momento, enquanto ele a confronta com esses fatos. E então ela entra no modo de defesa. Eu fiquei alheio por 4 anos. Ela estava alheia? Ela estava fingindo não ver? Porque ele me ajuda com ela. Eu arrumo um namorado, sabe, só de vez em quando. E ok, ele abusa da minha filha. Tudo isso que você coloca diante de um júri, assim como se colocasse diante desse detetive, eles não vão gostar de Jen Soto. Eles não vão dar a ela o benefício da dúvida. Mas para chegar ao ponto de levá-la a um tribunal acusando-a de algum crime neste caso, você precisa de mais. E isso não surgiu no interrogatório, nem na investigação. Portanto, qual o resultado? Temos alguém claramente culpada de ser uma mãe horrível, insensível às vezes, ou alheia, ou fazendo vista grossa. Mas neste ponto, assim como a decisão que foi tomada pelos promotores lá, não há evidências de que ela soubesse que isso estava acontecendo. E não há evidências de que ela soubesse sobre o assassinato. E não há evidências de que ela soubesse onde o corpo de Madeleine foi deixado à beira daquela estrada. Eu sou Vini Politan. Muito obrigado por assistir. E depois de assistir a uma história como essa e ver como uma criança pode ser abusada, acho que isso nos dá um momento para refletir sobre o que podemos fazer em nossas vidas para ajudar a proteger as crianças. Tenha um ótimo dia e, por favor, não se esqueça de abraçar as crianças.